irmãos. Amém. Motivo de grande alegria estar aqui. Aleluia, Jesus. Nessa tarde, início de noite. Um pouco ainda atacado cafunchou, né? Quem que não está com esse tempo do Japão. Mas nós bendizemos o nome do Senhor. Eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade. Deus tem sido fiel na nossa vida. Aleluia, Jesus. Fiel são as suas promessas, fiel é a tua palavra. Eu agradeço também minha esposa, meus filhos que sempre nos acompanham e que nos motivam nesse caminhar com o Senhor, que são motivo de inspiração. Eu louvo também ao pastor Flávio pela permissão, apesar que ele não se encontra. Ontem nós conversamos com ele, né? Ele falou que também estava com virose, ele e a família do presbítero Washington. O pastor Haroldo tinha mandado mensagem ontem para nós, daí eu já entrei em contato com o pastor Flávio Sena, e ele então, né, ele já tinha falado que não poderia estar aqui, uma pena, uma nossa oração para que Deus esteja restabelecendo a saúde dele, sua família, assim como na casa do presbítero Washington. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que aqui se encontra nessa tarde, que eu sei que o intuito de nós estarmos aqui é adorar a Deus, não há outro motivo. Aleluia. Nós poderíamos, como o irmão Dudu falou, Dudu permite, né, falar pelo apelido, poderíamos estar em vários lugares, mas o Senhor nos aprovou, o Senhor nos chamou para estarmos na sua casa, o melhor lugar que tem. Aleluia. Neemias, capítulo 1, Neemias, capítulo 1, eu peço para abrir porque a minha garganta seca muito. Obrigado, irmão. Neemias, capítulo 1. Neemias, pertinho de Esdras, pertinho de Crônicas. 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Amém? Amém. Nós vamos estar nesse texto aqui. É um texto um pouco extenso, irmãos, mas eu julgo ser importante para nós estarmos nos alimentando daquilo que o Senhor tem para nós. Diz assim o primeiro versículo: a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então eu lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam, e que sobreviveram ao exílio, a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu vi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atentas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que vocês estejam desterrados, estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. O 11: ah, Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem, nesse tempo que eu era copeiro do rei. Meus irmãos, eu li um pouco extensa a leitura, mas para nós localizarmos, nós estamos tratando aqui de Neemias, um judeu exilado ali na província de Suzã, que hoje vem a ser a região do Irã. E ele ali era copeiro do rei, um funcionário público, para nós entendermos assim melhor, uma pessoa que estava tudo bem,
talvez tinha umas regalias e está servindo ao rei, está ali servindo sua taça. Mas chega o seu irmão e traz notícia. Ele perguntou: olha, como é que está o povo lá em Jerusalém? E as notícias não foram boas, não foram agradáveis. E o irmão de Neemias, Hanani, ele fala: olha, os muros estão destruídos, os portões foram arrancados. Olha, os nossos conterrâneos, nossos irmãos estão em grande miséria ali. E você vê que a postura de Neemias, então, o que ele faz? Ele vai orar, ele vai buscar a face do Senhor. No livro de Neemias, que é um livro curto, pelo menos 11 ocasiões que Neemias ele vai orar. Você vê no capítulo 2, quando o rei percebe que ele está triste, abatido, o rei pergunta: Neemias, o que está acontecendo com você? Ele ora, ele pede direção de Deus para falar com o rei, para expressar o motivo da sua tristeza. Ele ora. Que lição para nós? Sempre buscar orar, sempre buscar a direção do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando nós falamos de Neemias, né, ele volta a Jerusalém, na verdade ele não foi o primeiro a voltar. Na verdade, Zorobabel, ele foi o que liderou o primeiro grupo em 538 a.C., mais ou menos 90 anos antes. Zorobabel volta para Jerusalém, então é reconstruído o templo. A segunda leva dos judeus que voltam para Jerusalém é com Esdras. Tanto que Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, é o mesmo livro. Na nossa Bíblia não, ela é separada, né? Livro de Esdras e depois o livro de Neemias. E Esdras volta, e Esdras restaura agora a lei e a adoração ao povo. O primeiro restaura o templo, o segundo vai restaurar a adoração e a lei do Senhor ao coração daquelas pessoas ali. E Neemias, quando volta, ele então vai restaurar os muros, aplicando para a nossa vida. A nossa família, ela tem que estar restaurada à adoração a Deus. Aleluia, Jesus. Mas a adoração a Deus, ela tem que ser acompanhada com a palavra, com o ensinamento. E o mais importante, muros. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis. Nós temos que cercar a nossa família com oração, com a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Notícias que chegam, que são desanimadoras. E essa foi a posição de Neemias. Sabe? Tudo estava indo bem, obrigado. Neemias, um funcionário público, estava ali vivendo, estava no melhor lugar que podia ser em Suzano, né? Está na corte do rei, servindo, trabalhando, vivendo um mundo melhor. Mas notícias ruins chegam, sabe? É assim que acontece na nossa vida. Quando tudo está indo bem, notícias ruins sempre chegam, não é mesmo, irmão Caçarinha? Quando está indo tudo a mil maravilha, e sabe, as notícias ruins, elas não mandam mensagem antes: estou chegando. Não manda WhatsApp. Quando tudo está indo bem na tua casa, na tua família, chega notícias ruins. E sabe, geralmente quando chega notícias ruins, elas nos abalam. As notícias ruins, elas causam dores. Elas trazem, muitas vezes, abalam até mesmo a nossa confiança em Deus. Pastor Haroldo, no culto de virada de ano, ele trouxe uma palavra ali que eu guardei. Ele falou assim: irmãos, esse ano nós temos que vigiar pela nossa família, porque o inimigo vai se levantar. Mas sabe, nós podemos entender de várias formas, de manjares que talvez o mundo pode oferecer aos nossos filhos, mas eu vejo que o maior abalo que o inimigo tenta tirar de nós é a nossa confiança em Deus. Porque se ele tirar, se eliminar a confiança que nós temos em Deus, irmão, nós não teremos força de prosseguir, de caminhar. O desânimo vem, as adversidades, elas vêm para nos fazer parar. Mas olha que Neemias, quando a notícia ruim chegou, ele toma uma postura. Ele não se desespera, não. Você vê que ele vai e ele chora. Ele faz um jejum, ele chora, ele confessa os seus pecados e apresenta a situação do povo. Sabe, eu gostaria de nessa tarde nós falarmos a respeito da condição de Neemias. A decisão que ele escolheu é a decisão para a nossa vida. Sabe, orar a Deus antes é dependência. Orar a Deus depois é gratidão. Aleluia, mas sempre Jesus. Ter uma vida de oração é você perseverar em comunhão com Deus. Aleluia, Jesus. E é esse o caminho que Neemias vai tomar para a sua vida. Ele vai apresentar a causa diante do Senhor. E eu gostaria que você prestasse atenção. Ele começa a orar no mês Quisleu, que vem a ser no nosso calendário. O calendário hebraico é o calendário lunar. Vem a ser novembro a dezembro.
ele começa a orar no mês Quisleu, novembro a dezembro. Só que no capítulo 2, você vai ver que o rei vai, por Neemias, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Vai ser no mês Nissan, que é entre abril e maio. Levou 4 meses para que a oração, a intercessão deles surtisse efeito, viesse a solução do alto. Sabe, muitas vezes nós nos desesperamos, oramos 1 dia, 2 dias, 1 mês, e nós desesperamos. Deus não me ouve, Deus tem os favoritos deles e eu não faço parte dos favoritos. Mas não, que engano nosso. Deus é soberano e no tempo dele vem a resposta. Aleluia, Foi assim com Jesus. Daniel, 21 dias orando, e havia uma guerra espiritual. O profeta não sabia, mas a resposta veio. Sabe, eu gostaria de falar a respeito da oração de Neemias nesse momento que nós temos. Prometo, irmãos, que não vou ser extensivos, mas eu queria falar sobre a oração de Neemias. Primeiro lugar, o primeiro ponto que ele vai orar é o versículo 5, que ele diz assim, ó: Deus dos céus. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia, capítulo 1, versículo 5. Ele vai iniciar a sua oração falando Deus dos céus. E eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus. Sabe, essa pronúncia Deus dos céus não era tipicamente um hebreu que falava, não era normal. Eles pronunciaram outros nomes, a Yahvé, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas o Deus do céu era uma pronúncia pós-cativeiro. Foi no exílio que o judeu também começou a fazer esse tipo de oração. Porque as nações pagãs, elas tinham um panteão de deuses. Elas tinham vários deuses. O Deus do Sol, o Deus Baal, Deus Assérida e todos os outros mais. Então, quando eles se referiam ao nosso Deus, que é o Deus do povo hebreu, mas também é nosso Deus, eles se pronunciavam Deus dos céus. Sabe, o nosso Deus é incomparável. Nosso Deus está acima de todo o céu, seu trono não se abala com a situação do mundo. As situações podem abalar a nossa fé, mas Deus permanece sempre soberano. Glória a Deus, aleluia, da nossa Jesus. vida, Deus está no controle. Talvez nos nossos olhos as notícias ruins têm tirado a nossa paz, têm trazido ansiedade. Mas quero dizer uma coisa nessa tarde: Deus continua soberano na minha vida e na tua vida. Aleluia, Jesus. Vem a crise econômica, vem o corona, vem tantas outras coisas, Toyota, mas o nosso Deus, Ele continua soberano. E Ele cuida de nós. O melhor de tudo é isso: Deus é o Deus que cuida. Sabe, você vê que essa expressão é dos gentios, o Deus dos céus. O salmista, no Salmo 115, ele vai mostrar a diferença do nosso Deus, os deuses dos céus, com os deuses pagãos. Deus com Deus minúsculo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, pois o amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum sai da garganta. Torne-se semelhante a eles os que fazem, e todos que neles confiam. Ó Israel, confia no Senhor, Ele é teu amparo e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoar a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto os pequenos como os grandes. O Senhor os abençoa mais e mais a vocês e a seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Esse é o nosso Deus, ao qual o salmista, num belo louvor, ele expressa tanto a gratidão de Deus, como ele também expressa que Deus deve ser adorado.
E é isso que nos faz Santo estar aqui poderoso nesse e dia, fiel, adorar o Jesus. Deus cuja habitação está no mais alto dos céus. E interessante que Jesus, quando vai ensinar a oração do Pai Nosso, como é que ele começa a oração do Pai Nosso que estás nos céus. Jesus também vai trazer essa aplicação na oração do Pai Nosso, mostrando que a nossa visão é limitada, mas os olhos do Senhor contemplam cada um de nós. Meus irmãos, o Senhor está vendo a situação. Aleluia, Jesus. O Senhor contempla a nossa dor, Jesus. o momento que nós passamos de ansiedade e de medo, por que não falar? Ele estava contemplando e a resposta vem dele. Então você vê que o Senhor Jesus também ensinou. Interessante na oração do Pai Nosso, eu quero puxar um pouquinho, nós estamos falando de oração. A oração do Pai Nosso diz assim: Pai, santificado seja o teu nome. E o que o pastor Hernandes diz a respeito disso? Deve ser uma oração com reverência e glorificar a Deus. Aleluia, quando se vê os personagens bíblicos, quando eles vão orar a Deus, você vê que é uma postura de reverência ao nosso Deus, uma postura de respeito. E a oração do Pai Nosso, quando nós vamos como Pai, santificado seja o teu nome, nós estamos lá adorando, nós estamos pedindo que o nome do Senhor seja glorificado. Mas o Senhor também vai nos ensinar: venha o teu reino. Nós temos que buscar que o reino do Senhor venha se manifestar. Logicamente que nós agora desfrutamos do reino espiritual, nós já temos uma ante-alegria do que vai ser naquele dia, uma alegria, como disse o irmão Dudu, incomparável, a alegria do Espírito Santo na nossa vida. E Aleluia, nós Jesus. temos que zelar por esse reino estar presente não somente a nós, mas também as pessoas que nos rodeiam, os nossos filhos, as pessoas no trabalho, devem conhecer o reino do Senhor, um reino que virá a ser físico. Não vou entrar na área escatológica, que não é o assunto, mas o reino vai se manifestar. Nós seremos sacerdotes desse reino. Aleluia, Glória a Deus, Jesus. o Senhor nos comprou, nos tirou do montão do pecado e nos fez sacerdotes do reino do Senhor. Bendito Mas sabe, teu nome, venha o teu reino. Mas muitas vezes a nossa oração é: Senhor, faça a minha vontade. Faz o que eu quero, Senhor. E aí a lista é longa. Quando a gente vem para o Japão, há inúmeros sonhos e metas, porque não é pecado. Metas nós podemos ter várias, mas o objetivo é só um: que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Aleluia. Você tem que entender isso. Se está no Japão, não é pecado se criar meta, né? Não é pecado não. Sonhem, jovens aí, gambatê. Vocês falam em Hongo, estuda, dê o seu melhor, mas tenha em mente uma coisa: o nosso maior objetivo, meta nós temos várias, o nosso maior objetivo é que o Senhor cumpra a vontade dele na minha vida e na tua. Aleluia, O Senhor tem Jesus. planos para cada um de nós. O Senhor tem planos para cada família que você encontra. Talvez é só você que segue o Senhor, mas saiba que o plano do Senhor vai ser para você e estendido para a tua casa, para os teus familiares. A tenda vai ser alargada e estendida. O Senhor alcançará. Os planos do Senhor são maiores que os nossos. Os propósitos do Senhor são maiores que os nossos. Mas, no entanto, que nós oramos é: Senhor, é isso. Nós fazemos das nossas orações apenas petições, olhando apenas, perdão da palavra, para o nosso próprio umbigo, para aquilo que nós queremos, e esquecemos que há um reino na nossa vida, um reino espiritual, um reino ao qual Ele colocou o Consolador, que estaria conosco. Para vivermos nesse reino, nós temos que ter a atitude do cidadão do reino, no proceder, no pensar e no falar. Mas acima de tudo, Senhor, faz a tua vontade em nós. Mas também na oração do Pai Nosso, o Senhor vai nos ensinar que precisamos reconhecer a nossa dependência em Deus, não é na Toyota. Claro, não quero espiritualizar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos gambatear. Mas a nossa dependência não está no governo, não está no Lula, nem no Bolsonaro. Não, a nossa dependência está em Deus. Aleluia, É Ele que vem a nossa provisão, é Ele que vem a resposta da nossa oração. E tanto é que o Senhor Jesus nos ensina: o pão nosso de cada mês nos dá hoje. Cada dia, irmãos. A provisão é diária, o cuidado é diário.
Sabe, quando eu estava estudando essa parte aqui, eu lembrei do povo hebreu, lá no deserto, caminhando, a roupa não gastava, o sapato também não, e olha que não era de marca, não era Nike, não era nada de marca, mas havia a provisão do Senhor, havia o cuidado de Deus ali, e o povo estava com fome, e eu fico pensando, quem vai querer gostar de comer melão e alho? E o povo queria comer melão e alho, mas o Senhor tinha algo especial para aquele povo, o maná dos céus. Aleluia, Jesus. E quando o maná vinha à noite, o povo no outro dia colhia. Nossa, o que é isso? Maná significa isso. Mas o que é isso? Quando você ouvia a palavra maná, no hebraico você fica, o que é isso? Moisés, o que é isso? É o pão que o Senhor está nos dando. Mas sabe que teve alguns desobedientes começando a guardar. Não, amanhã é outro dia, eu vou garantir hoje. Não, que amanhã não vai ter sangue. Eu quero garantir o meu pão, é hoje. E apodrecia, criava bichos. Irmãos, nós temos que entender que o pão nosso é de cada dia. O cuidado do Senhor é de cada dia. As notícias podem ser ruins. As notícias podem chegarem trazer ansiedade e medo na nossa casa, no nosso lar. Mas eu quero dizer uma coisa: nós temos o pão nosso de cada dia, que é o Senhor Jesus. Aleluia, o pão vivo Jesus. que desceu dos céus. Se nós temos a presença dele, irmãos, nós podemos passar por qualquer tipo de dificuldades e adversidade, porque a força não vai estar no nosso braço. Pelo contrário, a força vai estar em Deus. Mas por último aqui, Jesus também vai ensinar uma coisa: a dependência de Deus para bênçãos espirituais. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como o quê? Nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Sabe, irmãos, muitas vezes, eu vou tomar um gole de água aqui, dá licença. Aleluia, Jesus, bendito é o teu nome, Deus, santo, sabe, Deus, fiel, Jesus. Muitas vezes nós clamamos a misericórdia de Deus, e devemos buscar sempre o perdão de Deus. Apesar de nós sermos cristãos, somos cristãos, João vai falar que o cristão ele tem pecados involuntários. Involuntários é aqueles que, acidente de percurso. João vai falar, se nós falarmos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Forte, né? João pegou ali, olha, desceu o cajado. Se vocês falarem que vocês não têm pecado, vocês são mentirosos. Mas sabe, irmãos, para cada tipo de pecado, o pecado é o maior problema de cada um de nós aqui. Deus enviou a solução. O maior problema de cada um de nós aqui era o pecado, e Deus já enviou a solução, que é o sangue de Jesus, que tem poder para perdoar qualquer pecado. Jesus. O ímpio vai para o inferno. Vou abrir um parênteses aqui, já que eu entrei nesse assunto. Não é por causa do pecado. O pecado ele tem solução, que é o sangue de Jesus. Ele vai para o inferno, até porque o inferno não foi criado para o homem. Jesus fala, foi criado para o diabo e seus demônios, seus anjos. O ímpio vai por negar a graça de Deus, rejeitar o favor de Deus. Isso é um favor que Deus nos fez. O pecado era uma divisão que nos separava de Deus. Mas Jesus veio, pegou na mão de Deus e pegou na minha e na sua mão e falou, não, agora vocês podem caminhar junto. Então, há solução para o pecado. Há solução para as dificuldades na vida. Está em Jesus. Mas os homens rejeitaram o perdão. Mas sabe, muitas vezes nós pedimos, Senhor, perdoa o nosso pecado, mas será que nós estamos prontos a perdoar também? Será que a gente está pronto a perdoar as ofensas ali no trabalho? Uma vez eu estava trabalhando, já falei com minha esposa, e eu conversando com um rapaz, ele é de outra denominação, e ele ficou bravo, mas irmãos, não falei nada demais. Nós somos o Guto Suriu, e eu falei para ele, irmão, falei bem assim, ele tá corrido, falei para ele, tá, falei, vai na fé, mas vai na fé, eu sou de Curitiba, quem é do Sul aqui? Tem do Sul não? Ninguém é do Sul aqui? Vai na fé, tipo assim, não, vai de boa, vai, sossego, vai, sus. E ele achou que eu estava zombando da fé dele, e ele ficou muito bravo. Muito bravo. Eu peguei, não tinha trabalhando, sair e tal. Daí eu falei, Pacício, mandei mensagem, lembra, amor? Falei, nossa, o rapaz aqui ficou nervoso, mas eu jamais ia zombar da fé dele, porque eu também tenho a mesma fé que ele, eu também creio em Jesus. Aleluia. Mas sabe, aquilo me incomodava, no final do expediente do turno ali, eu peguei e chamei ele. Falei, vamos conversar.
olha, eu falei, foi um mal entendido, e sendo que ele que tinha desaforado a mim, ele falou um monte, irmãos. Só que sabe, se nós queremos que os nossos pecados sejam perdoados, nós temos que estar aptos a perdoar. Como que nós queremos que nossos pecados sejam perdoados se nós não conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem? Sabe, há muitas famílias que necessitam de perdão. Há casais, há filhos, há pais que necessitam de perdão na casa. Teu nome, Jesus. E ali eu falei com ele, olha, me perdoa, eu não falei por mal a Rodelar. E sabe, graças a Deus, olha, nós conversamos, somos amigos, mas nós temos que entender, se os nossos pecados nós temos que sejam perdoados, haverá situações que nós vamos ter que exercer o perdão. Até porque a Bíblia, Paulo diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Agora, se eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados e a pessoa me magoou, acabou, quebrou o coração aqui, Não, irmãos. Ou nós vivemos uma palavra na íntegra, ou nós vamos estar patinando e não vamos prosseguir, não vamos seguir avante. O Senhor nos convida a cada dia nós sermos cada vez mais parecidos com Ele. Aleluia, Jesus. Mas sabe, voltando aqui, nós estamos falando de oração, o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso 3 princípios. Na oração do Pai Nosso, 3 petições. 3 de caráter divino: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas também 3 de caráter humano. 3 nós focamos naquilo espiritualmente da nossa vida relacionada a Deus, mas 3 está ligado às nossas necessidades, aquilo que nós precisamos: o pão nosso de cada dia, o pedido de perdão pelos nossos pecados e o livramento das tentações. Na verdade, tentações aqui, a gente pensa que é tentação do inimigo, tentando nos tentar, mas no original, tentações é provas, é provações. Irmãos, se tem alguém, ou se tem algum lugar que nós podemos nos refugiar, é na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Se você está passando por glória a provações, Deus, talvez notícias ruins chegaram, dos seus familiares chegaram na tua casa, se tem algum lugar que nós podemos nos esconder e nos ser fortificado, fortalecido, é na presença do Senhor. Jesus. Mas no segundo ponto aqui, eu tenho que correr, não tenho que horas termina, mas tem que correr. Na oração de Neemias, ele vai apresentar no versículo 4, Deus grande e temível. Interessante, quando eu estava estudando essa parte aqui, eu lembrei de Êxodo capítulo 20, quando Deus se manifesta no Monte Sinai, o monte tremia, havia relâmpagos, e a fumaça encheu todo aquele monte ali, e o povo teve medo. Moisés, fala você conosco, mas não fala o Senhor. Temor. Nós temos que entender que quando nós oramos, a nossa oração tem que ser uma oração respeitosa e com temor, reverência na casa de Deus. Hoje em dia a gente vê que não há mais reverência na oração. Um irmão está orando e o outro está andando para lá e para cá e barulho. Irmãos, reverência. Reverência em casa, reverência no viver, reverenciar a presença do Senhor, no viver temeroso. Temer não é ter medo não, mas é respeitar a presença do Senhor. E olha que ele fala, o nosso Deus é um Deus grande. E Isaías capítulo 40, ele vai mostrar a grandeza do nosso Deus. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou de conselho de alguém? Necessita que o instrua a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo, ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? E Isaías prossegue: não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Vê só a grandeza do nosso Deus, ao qual Isaías, nessa poesia, ele expressa aqui: as nações não passam de uma gota num balde, não são nada mais do que o pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno do nosso Deus. Quando falo de holocausto, nós sabemos que é adoração. Você vê que se juntasse todos os animais, seria um pouco para expressar a adoração ao qual nosso Deus merece. Deus se assenta no círculo da terra. Para ele as pessoas lá embaixo
Lá embaixo parecem gafanhotos. Ele estende o céu com a cortina e faz com ele a sua tenda. Ele julga os poderosos do mundo e reduz todos a eles como nada. Ele olha para os céus. Quem criou as estrelas? Ele faz sair o seu exército como uma após a outra. E ele chama cada uma pelo seu nome. Somente um Deus que é grande, somente um Deus que é temível tem todo esse poder de chamar cada estrela pelo seu nome. Eu confesso que eu conheço algumas poucas constelações do Cruzeiro do Sul e as Três Marias, acho que é a mais conhecida dos irmãos aqui em termos de estrela no Brasil, mas o Senhor não. Ele conhece cada uma. Aleluia, e ele chama cada estrela se apresenta. Irmãos, é esse Deus em que nós confiamos. É nesse Deus em que nós entregamos a nossa vida. Ele não é apenas nosso Salvador, Ele é o Senhor. O homem pode planejar muitos caminhos, mas o Senhor é quem dirige os nossos passos. Bendito é teu nome, Jesus. E eu pergunto em quem você tem confiado nesses dias, em quem você tem depositado a tua esperança. Aleluia. Mas sabe, já estou indo para a conclusão. Neemias ele também vai orar, ele vai apresentar aqui um Deus que guarda a aliança. Sabe quando essa palavra aliança aqui, no original, ela significa corte. Estranho, né? Aliança, que um Deus que guarda a aliança. A palavra aqui original, ela significa corte. Quando nós vamos ver no contexto aliança, quando Deus fez um pacto, uma aliança com o povo judeu, havia a circuncisão, que era o pacto na carne, era o corte. Olha, é um pacto perpétuo, vocês são meu povo. Mas sabe, Deus quando fez a aliança com Abraão, agora nós estamos falando de Gênesis 15, o que Deus faz ali com Abraão? Essa passagem que eu via meio, achava meio estranho, mas como assim animais, daí parte no meio, e o Senhor passava, e Abraão passou. Irmãos, antigamente quando você fazia um pacto com uma pessoa, um acordo, no nosso tempo, pegar na mão, né? Não, conta comigo. Né? Nosso acordo aqui, ou papel, né? Hoje está mais moderno, faz um acordo, um pacto no papel, mas no tempo bíblico era dessa forma, os animais eram partidos no meio e as pessoas passavam ali, olha, que aconteça comigo e com você, se eu não cumprir a parte do meu propósito, da minha aliança com você. E você vê que o nosso Deus é um Deus de aliança. Mas a aliança que nós fizemos com Deus não é a aliança do animal, não, do animal partido no meio, é a aliança do sangue de Jesus. Aleluia, é a aliança Jesus. do sangue derramado. Foi isso que o apóstolo Paulo ele fala, olha, esse é o cálice da nova aliança. Nós temos uma aliança com Deus. As dificuldades não podem romper essa aliança nossa com Deus. O medo, a depressão ou o diagnóstico do médico, ele não vai poder romper a nossa aliança com Deus, porque é uma aliança feita por Jesus Cristo. Aleluia, o seu sangue. Jesus. E o apóstolo Paulo fala em Colossenses, olha, você tinha uma dívida com Deus, mas Jesus vai pegar a dívida nossa e vai cravar na cruz. Não, foi paga. Agora com ele nós temos uma aliança, nós somos aliados. Glória a Deus, meus irmãos. Bendito nós temos aliança com Deus. Jesus. E nessa aliança, Jesus nos dá força. Santo poderoso Neemias precisava de força diante das notícias ruins que chegaram. Em Deus nós também temos essa força em que nós podemos refugiar. Mas sabe, terminando aqui, o último ponto, Neemias também vai chamar um Deus de misericórdia. Na oração dele ele fala tantas coisas, né? Um grande Deus que está nos céus, um Deus de aliança, mas também um Deus de misericórdia. A palavra misericórdia no Novo Testamento, ela vem do grego eleus, não é eneus, eneus é o oposto. Eleus, que significa piedade, compaixão, sensibilidade ao sofrimento. Então no Novo Testamento, quando você vê a palavra misericórdia, é isso, é piedade de Deus em meio ao nosso sofrimento. Mas no Velho Testamento, a palavra misericórdia, ela vem de duas variantes. A primeira é resed, ou recede, que significa solidariedade, expressa a bondade de Deus para aqueles que estão em dificuldades. Isso é misericórdia. Nós desfrutamos dia após dia do cuidado
do Senhor, o cuidado dele, a piedade dele. E a outra variação dessa palavra é rei, que significa a compaixão materna expressa pela fidelidade de Deus em relação aos quais nós pertencemos. Misericórdia, ela vem da palavra do amor materno. Bem que interessante. Agora a gente compreende por que Isaías ele associa o amor de Deus com o amor de mãe, porque é um amor misericordioso. Irmãos, existe ex-noivo, ex-namorado, ex-marido, ex-esposa, mas nunca vai existir ex-filho. Nunca, não existe ex-filho, sempre vai ser filho. Esse é o sentimento materno ou paterno de Deus para conosco. O sentimento de amor, o sentimento de misericórdia. Quem seria de nós se não fôssemos alcançados pela misericórdia de Deus? Aonde eu estaria? Bendito é o teu nome, Jesus. Na minha vida, no meu caminhar com Deus, teve um momento que eu vi nitidamente, não, eu posso olhar, foi a misericórdia dele. Foi a ajuda do Senhor a qual fez que eu prosseguisse. Por de mim mesmo não teria força nenhuma. Talvez você olha para a tua vida e você vê da onde você veio, da onde Deus te tirou. Não é porque você é bonitinho ou bonzinho, ou tem um potencial na casa de Deus, não. É a misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. E é isso que nos dá força, é isso que nos faz caminhar. Sabe, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Foi essas palavras de Jeremias, na Lamentação de Jeremias, capítulo 3, do 21 a 24. Olha, eu quero trazer a memória daquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção, Senhor, diz a minha alma. Então esperarei nele. Você vê que Jeremias foi um profeta que profetizou e ninguém ouvia. Foi um profeta que ninguém ouviu o que ele falava. Ninguém atendeu o que ele ensinava. Mas mesmo assim, ele soube guardar a sua fé em Deus. Aleluia, e Jesus. essa foi a postura de Neemias diante das más notícias. Não, eu sei que o nosso Deus é um Deus de aliança. Eu sei que o nosso Deus é um Deus misericordioso. E você vê que Deus vai trabalhar com a nação. Sabe, eu queria concluir aqui. Eu falei de notícias ruins que chegam. Faz mais ou menos 2 semanas, chegou notícia ruim em casa. Irmãos, uma coisa que você tem que entender é que caminhar com Jesus não quer dizer que nós estamos isentos ou que nunca vai acontecer de notícias ruins chegar na tua casa. Não, no mundo tereis aflições. E sabe, nós somos afligidos diariamente. Bendito é o teu nome, Jesus. Santo. Se nós talvez estivéssemos parte do sistema, do mundo, do nosso inimigo, talvez nós acharíamos que foi essa visão de Asaf, mas lá o ímpio, prospera, tudo abençoado. E eu que sou um levita, olha, só que entrou no templo e ele viu. Sabe, nós vamos entender muitas coisas que nós passamos só na eternidade. E talvez lá também nem vamos encontrar a resposta, porque lá vai ser alegria para sempre. Aleluia, mas Jesus. nesse mundo há situações que nos afligem. Nunca prender muito tempo os irmãos. Meu filho Mateus, o mais velho, saiu algo na garganta dele e a gente levou numa clínica, sabe? Levou numa clínica, o médico falou, não, isso é uma inflamação, é uma infecção. Só que ele deu um remédio para gargarejo, não deu nem remédio para tomar, né? Só gargarejo. Mas não sarava. Algo que saiu dentro da garganta dele. Eu falei para a Cícera, Mona, tem que ir para outra clínica para ver o diagnóstico de outro médico. E quando ele levou para um outro médico foi pior, porque ele deu um diagnóstico que mais nos assustou. Quer dizer, ele supôs, ele falou, é isso. Ele falou, eu posso dar um remédio que pode até melhorar essa situação, mas eu acho melhor ir para um especialista, porque parece que é um linfonodo. Irmãos, eu não sei se os irmãos assim, mas a primeira coisa que você recebe um diagnóstico médico, você vai para onde? Do meio de paurar, a gente vai para a internet. O que é isso? O que é isso? E ali você se desespera. Ali a tua confiança em Deus vai ficar abalada. Notícias ruins chegam,
quando está tão bem, os filhos estão com saúde, e de repente do nada, e sabe, você começa a analisar, mas Senhor, eu te sirvo. Você começa a querer barganhar com Deus. Por que isso? Eu não estou no mundo, eu te sirvo, eu estou na tua igreja, eu sou obreiro, eu dou IBD, eu ministro mais ou menos, Senhor, me ajuda aí, porque isso chegou na minha casa. E ali, a Ceci foi sem tradutor e a gente não entendeu muita coisa que o médico estava falando, ele mais trouxe medo do que explicação. A Ceci acabou indo consultar um Ximim, e eu indo o casaque. Mas sabe, na minha oração, eu confesso que diante das notícias ruins, abala a nossa confiança. E o Senhor conhece a nossa estrutura. Não há nada no nosso sentimento, no nosso íntimo que a gente possa esconder do Senhor. Não, vou te louvar com alegria, com palmas, sendo que aqui dentro há medo, ansiedade e insegurança. A gente não esconde nada de Deus. E a minha oração foi: Senhor, Tu és um Deus misericordioso. E foi pensando nessa passagem a qual o Senhor me confortou, e eu trago essa mensagem para você. Depois, assim, foi terça-feira, foi um especialista, e ele falou: não, é uma adenoide, uma carne esponjosa. Mas se vocês estão com medo, vamos fazer o seguinte: dia 16, nós vamos fazer uma ressonância para acalmar vocês. Mas, irmãos, a nossa vitória está em Cristo. Aleluia, Jesus. As más notícias, elas tentam nos prender, trazer medo, nos fazer parar, duvidar da nossa confiança em Deus. E no que você tem que confiar? Será que as notícias têm tentado segurar também, abalar tua fé, tua confiança em Deus? Entrega em Deus. Olha Neemias, ele podia buscar outros refúgios, se refugiar na corte do rei. Não vou saber de lá, estou com medo. Não, primeiramente foi em Deus. Um livro tão curtinho, mas que há, se você for ver em casa, 11 situações que ele vai orar. Sabe? Nós precisamos, acima de tudo, antes de ir para o Google, orar. E essa foi a minha oração: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha casa e do meu filho. E eu sei que a vitória já está na nossa mão. Aleluia, Jesus. Ele já nos tranquilizou, mas eu sei que o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu queria orar. Posso orar? Se você talvez estava ministrando isso aqui e você também está vivendo a mesma situação, talvez notícias ruins chegaram, de desemprego, de crise, talvez notícias ruins dos teus familiares. Eu queria orar com vocês, se puderem ficar em pé. Vamos orar? Bendito se apresentasse a tua causa, Deus. Lembra que é uma aliança perfeita, uma aliança de sangue. Não é uma aliança na marca do corpo, mas uma aliança no nosso coração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e bendizemos o teu nome, porque tu és um Deus que fez uma aliança conosco, Deus. Uma aliança mediante ao sacrifício do seu Filho. Deus, nós te louvamos porque em Ti nós nos refugiamos, em Ti nós entregamos todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade, toda a preocupação. Deus, talvez notícias ruins tenham chegado no lar dos nossos irmãos, notícias desanimadoras, Senhor, notícias que abalam a nossa confiança. Senhor, quem somos nós de esconder o sentimento que está na nossa vida? Tu sondas e conheces todas as coisas, mas nesse momento eu clamo pela misericórdia do Senhor sobre cada vida aqui nessa tarde, sobre cada família. Senhor, visita a família do pastor Flávio Sena, visita, Senhor, a família do presbítero Washington. Deus, visita cada família aqui presente, nossos irmãos também que não puderam estar aqui nessa tarde. Visita, Pai, que eles, acima de olhar as circunstâncias e as crises, eles possam enxergar que há um Deus provedor diariamente, há um Deus que cuida e que sempre cuidará da nossa vida. Deus, que possamos viver dia após dia debaixo da Tua provisão, do Seu cuidado e da Sua misericórdia. E como meus irmãos possam ver, além das adversidades, o cuidado do Senhor em suas vidas. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos receberam a palavra do Senhor? Amém, Jesus. Glória a Deus. Ali, quem nunca, né? Quem nunca recebeu uma notícia e não foi para o Google e pesquisar, né? O que é aquilo. E às vezes nós nos assustamos mesmo, né? Já aconteceu várias vezes comigo. Eu ia pesquisar e falei: meu Deus, né? Pode tomar centro, irmãos? E eu pesquisar e ficar morrendo de medo, porque na internet você encontra cada coisa
Mas a verdade é que Deus sim cuida de nós, né? Já foi falado aqui, Deus cuida de nós, Deus está no controle de tudo. Aleluia. E uma coisa que eu estava pensando é que nem sempre Deus ele vai nos livrar do problema, né? Mas Ele sempre vai estar com a gente. Às vezes Deus ele sempre vai estar conosco, então Ele não nos livra, mas Ele passa junto com a gente, né? Foi assim na vida de Daniel. Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus livrou Daniel dos leões. Então, ele passou ali, uma noite ali com os leões, mas Deus estava com ele. E foi assim na vida de vários homens de Deus, né? Deus não livrou, mas estava com eles. E ali dentro daquele problema, Deus, né, cuidou e deu um livramento ali dentro do problema. Então é assim também nas nossas vidas, né? Nem sempre Deus vai nos livrar, mas Ele sempre vai estar conosco. Ele Aleluia, Jesus, Santo, Amém. Poderoso e fiel. Deus, que Deus abençoe, né, a vida do irmão, que Deus ele possa abençoar a sua família, né, que você possa continuar usando, né, a sua vida. Amém? Vamos estar orando, terminando este culto. Graças a Deus por mais um domingo, graças a Deus por mais um culto. Né, os avisos, sábado vai ter estudo. Essa semana foi cancelado, mas no sábado vai haver estudo. E no domingo, né, como já foi falado na mensagem lá do pastor, vai ser a Santa Ceia, né? Era para ser hoje, mas foi transferida para a semana que vem. Então, que Deus abençoe a cada um. Vamos estar orando. Soberano eterno Deus, graças te damos, Senhor, por mais este culto, Senhor. Mais essa oportunidade, Senhor, nos deve estar aqui, de aprender, louvar o teu nome, Pai querido. Que essa palavra possa penetrar nossos corações, que essa palavra possa nos ajudar, Senhor, a confiar mais em Ti, a orar mais, meu Pai querido, a buscar mais a Tua presença. Ó Deus querido, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está aqui, que o Senhor possa abençoar a semana, levando o Senhor para as suas casas em paz, meu Pai querido. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus querido. Amém.